Olá, meus amigos, minhas amigas. Neste momento eu estou gravando um vídeo para o qual quero mostrar para vocês a importância de um nome sagrado, cujo qual é omitido de todos. Mas por que todos precisam saber deste nome? A importância de usarmos este nome. Como quem está assistindo este vídeo pode ser um cristão ou não, pode ser uma pessoa católica ou uma pessoa evangélica, um pentecostal ou de outra religião, eu vou usar aqui diversas Bíblias para falar a respeito deste nome divino. Para começar, eu gostaria de usar aqui esta Bíblia católica. Uma Bíblia católica. Vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 6. E vamos ver aqui o versículo 9, onde ensina a oração do Pai Nosso. No versículo 9 diz assim: portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Esta é uma oração que Jesus ensinou para nós. Nesta oração, Jesus disse que ao iniciar ela, nós teríamos que santificar o nome de Deus. Mas que nome é esse? Eu pergunto, quantas vezes você mencionou em suas orações este nome? Será que o nome de Deus é Jesus? Vamos ver aqui, usando a própria Bíblia, e vamos ver o que ela diz para nós neste sentido, aqui no livro dos Salmos, capítulo 83, aliás, 83. Vamos ver o que diz aqui, olha. 83:19, né? Lembrando que eu estou numa versão católica, né? Uma Bíblia católica, né? Olha o que diz aqui o versículo 19. Saberão assim que só tu tens o nome de Yahvé, o Altíssimo sobre toda a terra inteira. Então aqui diz que o nome do Altíssimo é Yahvé. Traduzido em português, este nome ele é pronunciado de outra forma, né? Ele tem uma adaptação para o português. Mas vamos ver para quem que Deus anunciou esse nome primeiramente e por quanto tempo ele seria chamado por este nome. Aqui voltando no início da Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 3, nós vamos ver aqui o versículo 14 e 15. E veja o que Deus disse a Moisés, olha. Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é, disse mais, assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó enviou até vós. Este é o meu nome
para sempre. E esta será minha lembrança de geração em geração. Nós vemos aqui que o nome de Deus, ele é mencionado claramente, ele se identifica como sendo o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Mas ele diz que o nome dele é Iavé. Este é o nome de Deus, o Pai. E esse é o nome que Jesus disse na oração do Pai Nosso que nós teríamos que santificar. Será que na versão Almeida nós encontramos este nome? Vamos ver aqui na Almeida se fala que o nome de Deus é esse. Vamos ver? Eu tenho aqui uma revista, uma Bíblia antiga, uma versão Almeida lá, traduzida em português, né? Vamos conferir aqui no livro dos Salmos. Vamos ver como essa Bíblia se expressa. Salmo 83, 18. Vamos ver o que ela diz, olha. Para que as pessoas saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Olha aí, aqui já está numa versão aportuguesada, né? Traduzido para o português. Iavé, ou Jeová, este é o nome de Deus. Então, por que é importante nós sabermos o nome de Deus? O próprio Jesus, ele fez questão de ensinar este nome. Aqui, se nós vermos no livro de João, capítulo 17, aqui nós vamos ver que Jesus fez isso, olha, quando ele esteve na terra lá, né, vamos ver aqui que é o próprio Jesus falando, olha, assim falou Jesus, né, erguendo os olhos para o céu, disse, né, mas olha o que ele continuou dizendo, olha, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Então veja que Jesus, ele manifestou ou tornou conhecido o nome de Deus aos homens que Deus permitiu ser discípulos de Jesus. Mas olha o que Jesus fez, olha. Ele disse assim, olha, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Jesus, ele tornou conhecido o nome de Deus, para que todas as pessoas pudessem santificar o nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Iavé, ou Jeová. Eu pergunto, quantas vezes você já fez uma oração para Iavé ou para Jeová? Jesus disse que em nossas orações nós teremos que primeiro santificar o nome de Deus. Eu pergunto você, como um cristão, quantas vezes fez isso? Por que é importante nós usarmos o nome de Deus? A própria Bíblia revela para nós, né? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu gostaria de trocar de Bíblia aqui, né, um pouquinho, né, para ver que vamos estar usando uma Bíblia também Almeida aqui. Bíblia Almeida, uma Bíblia internacional. Vamos ver por que é importante usar o nome de Deus, né, aqui em Romanos, capítulo 10.
Diz assim, olha, versículo 13 em diante, olha. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Mas o ponto em questão é que somente aquele que invocar o nome do Senhor, Yahvé ou Jeová, é que será salvo. Por que as religiões omitem esse nome, né? Por quê? Existem até versões da Bíblia que nem trazem o nome de Deus. Por exemplo, algumas versões que traz o nome Senhor no lugar de Deus, o Senhor Deus, né? Mas essas versões que tem nela, ao invés do nome de Deus, diz Senhor, ó, vamos ver nessa Almeida mesmo, aqui, olha, aqui em Salmos, nós vamos ver que vai estar Senhor, não vai estar Yahvé ou Jeová, né? Aqui nos Salmos, ó, 83, olha o que vai estar aqui, ó, 83... Olha o que diz ali, ó. Saibam eles que tu cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Vê que nessa versão tiraram o nome de Deus e substituíram por Senhor. Mas aí, fazendo uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa na Bíblia online, né? Pela internet, e veja o significado do Senhor, olha lá, Bíblia online, tá vendo, olha lá, significado de nomes. Significado de Senhor, quando impressa em maiúscula, representa a palavra Jeová, o nome mais sagrado de Deus. Então veja, se somente quem invocar o nome de Deus vai ser salvo, por que escondem das pessoas, principalmente dos cristãos, que o nome de Deus é Jeová e que nós temos que santificar esse nome, usar esse nome? Além do mais, quando o apóstolo Paulo esteve na terra, a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o que ele falou a respeito. Vou usar uma Bíblia agora, Rei James. Veja o que o apóstolo Paulo falou a respeito que as pessoas que estavam sendo escolhidas por Deus para ser salvas, né? O que ia acontecer com elas? Deixa eu achar aqui. Romanos. Não, Atos. Desculpa. Atos dos Apóstolos, olha. Aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 14 a 18, olha o que diz aqui, olha. Então diz aqui, olha, Simão narrou, né, Simão Pedro, né, um dos apóstolos de Jesus, ele narrou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios, de outras nações, né, além dos judeus, para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. Olha, Deus escolheu entre todos os povos da terra um povo para o seu nome. Aí o versículo 15 diz: e com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito, né? Diz aqui, ó. Depois disso,
Voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei levantá-la, para que o restante das pessoas busquem ao Senhor. Sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome, Jeová ou Iavé. Então diz que o restante das pessoas buscariam a Deus pelo seu nome. E diz mais, diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Em outras palavras, desde os dias dos apóstolos, Deus tem buscado pessoas para o seu nome, para servirem a Ele e levarem o seu nome. Mas, será que é possível identificar um povo que leva o nome de Deus hoje? Vamos ver uma coisa? Aqui em Isaías, veja quando que esse povo começou a existir, olha. Lá nos dias de Isaías, Deus já fez a promessa que esse povo levaria o nome dele, olha. 43, olha. Isaías 43. Olha que diz aqui, ó. Mas agora diz Iavé, Jeová, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, né? E aí vai. Mas olha a promessa que ele fez, olha. Ainda diz aqui, olha, na Bíblia Católica, Iavé, Jeová, é o único Deus, né? Então é o Deus que nós temos que adorar. Mas olha a promessa que Deus fez a Jacó, a Abraão, né? Olha o que diz aqui, olha. As minhas testemunhas sois vós, oráculo de Iavé ou de Jeová, os servos de Jeová. Vós sois o servo a quem escolhi, a fim de que saibais e creais em mim e que possais compreender que eu sou. Antes de mim nenhum Deus foi formado, depois de mim não haverá nenhum. Eu sou Iavé, Jeová, e fora de mim não há nenhum Salvador. Então veja que o povo do Deus verdadeiro, Iavé ou Jeová, ele diz que essas pessoas seriam testemunha dele, seriam chamados pelo nome dele. Então ele mesmo disse, vós sois minhas testemunhas, diz Iavé, ou diz Jeová. Existe algum povo na terra hoje que é chamado por este nome? Vocês conhecem? As pessoas perguntam, será que a Bíblia indica qual é uma religião verdadeira? Bom, eu estou mostrando dentro da Bíblia que a Bíblia indica qual é a religião verdadeira. E que Deus dá o nome a esta religião, não são pessoas que a frequentam que escolhem o nome desta religião. Mas Deus determina quem serão as pessoas que serão chamadas pelo nome dele. Então, olha, eu estou mostrando biblicamente aqui a importância de se usar o nome de Deus, de buscar adorar a Deus do jeito que Ele quer. Aqui em João, o próprio Jesus, ele deixou um registro muito importante, olha. João vamos ver o que diz aqui. João capítulo 4, 23 e 24. Jesus disse assim, olha, mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, foi o próprio Jesus que disse essas coisas, olha. Jesus que disse isso, né?
Então ele falou que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, né? E o próprio Deus, o Pai, ele deixou registrado algo muito importante para nós. Aqui mesmo em Isaías 42. Ele diz assim, olha, Isaías 42:8, aqui na versão católica, ele diz, olha, eu sou Yahvé, eu sou Jeová, este é meu nome, não cederei a outrem a minha glória, nem a minha honra aos ídolos. Então Jeová, Yahvé, ele deixa bem claro que ele não compartilha a glória, a adoração dele com ninguém, com nenhum outro, e nem com o uso de ídolos. Então não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas por que as religiões omitem isso das pessoas, né? Por que não revelam a verdade? Porque elas não estão a serviço de Deus, elas não querem que as pessoas descubram a verdade. Porque se as pessoas descobrirem a verdade, não serão mais manipulados por eles, usados por eles. Por isso, olha, eu dou um conselho. Se você está numa religião que não ensina a verdade sobre Deus e também não ensina a verdade sobre quem é Jesus e qual é o papel dele no arranjo de Deus, eu acho que você tem que rever esta religião. Por exemplo, uma religião que prega que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. O que não é verdade, a Bíblia não ensina isso. Uma religião que ainda divide o dia que eles dizem supostamente dedicar a Jesus Cristo com um Papai Noel inventado pelo comércio, pelas nações, por homens comuns, cujo qual a Bíblia não menciona nada a respeito, uma mentira deslavada, introduzida dentro das religiões, e as religiões aceitaram, assim como aceitam outras mentiras. Assim como na época da Páscoa, ensinam a respeito do ovo de Páscoa, ou o coelho que bota ovo. Onde já se viu isso? Onde está isso na Bíblia? Né? Então, são coisas que a gente precisa rever se realmente estamos praticando uma religião verdadeira ou não, ou se estamos adorando a Deus com justiça, com verdade. Nós temos que estar servindo ao Deus verdadeiro. Jesus, ele nunca disse que é Deus. Assim como também Maria não é mãe de Deus. Se nós lermos na Bíblia, nós vamos ver que Maria, ela foi designada não para ser a mãe de Deus, como muitas religiões falam. Aqui no livro de Lucas, capítulo 1, olha só o que o anjo revelou para Maria que ia acontecer com ela. Olha. Lucas 1, versículos 30, olha. Olha o que diz aqui, ó. O anjo, porém, acrescentou, não tema, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Não disse que ele seria Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Filho de Deus. É o que nós vemos aqui. E outra coisa, o próprio Jesus deixou bem claro para nós
aqui em João, capítulo 6, versículo 45 e 46, eu estou mostrando isso na Bíblia para vocês não poderem contestar que não está escrito na Bíblia, né? Mas para vocês verem que é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu estou usando a palavra de Deus para libertar vocês dos ensinos falsos. Porque se vocês não conhecerem a verdade e não invocar o nome do Deus verdadeiro, a sua vida corre risco. Podem perder o favor de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse em certa ocasião. Ele respondeu: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. E aí ele disse no versículo 45, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Olha só o que Jesus deixa bem claro. Jesus ele estava entre a humanidade, ele conviveu com os humanos. Ele deixou bem claro que ninguém nunca viu a Deus. Mas ele, que viu a Deus, explica a respeito de Deus, ensina a respeito de Deus. Então ele fala que as pessoas seriam ensinadas por Deus através dele, por escutar o que ele estava ensinando a respeito de Deus. Para não ficar muito longo, eu vou fazer este vídeo em mais etapa. Por hora eu vou deixar este desta forma, deixando bem claro aqui a importância de usarmos o nome sagrado, Yahvé ou Jeová no nosso idioma. Santifiquem o nome de Deus, Jeová, usem o nome de Deus, peçam a Jeová as coisas, agradeçam a Jeová, e façam isso em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, por meio de quem nós podemos chegar até Deus em oração.